os aprendizes de feiticeiro. Amanto, disse Neva, de tudo isso que você me mostrou e contou, não consigo formar uma ideia de conjunto do porquê de tantos altos e baixos, tantos fracassos. Afinal, esses séculos de lutas, com instrumentos tão preciosos nas mãos dos espíritos evoluídos, tudo isso para termos um fim melancólico como esse que está sendo profetizado. Onde está a lógica disso tudo? Neva, respondeu ele, você conhece a lenda do aprendiz de feiticeiro? Não, nunca ouvi falar dela. Certa vez, diz a lenda, um mago poderoso, que vivia no castelo, saiu para uma viagem e deixou seu aprendiz tomando conta da casa. Este, tão pronto se viu a sós, resolveu experimentar os conhecimentos que julgava haver aprendido do seu mestre. A primeira coisa que lhe ocorreu foi usar aqueles poderes mágicos para executar as tarefas desagradáveis pelas quais era responsável. Assim, usando as palavras apropriadas, ordenou a vassoura que varresse o castelo, e esta entrou em ação na mesma hora. O mesmo aconteceu com o balde de água, e o aprendiz se deleitou com seus poderes. Mas, a vassoura varria tanto e o balde jogava tanta água, que o castelo começou a ser inundado. O aprendiz não sabia as palavras mágicas para pará-los. E como terminou a história? Não sei bem. Creio que o feiticeiro pressentiu qualquer coisa de errado, e voltou a tempo de salvar o castelo, mas não pôde impedir o aprendiz de quase morrer afogado e de passar um bom susto. Quer dizer, nós estamos na mesma situação desse aprendiz? Em termos, de certa forma, sim. Através de todos os tempos, os mestres promoveram todo o necessário a cada situação, a cada programa civilizatório, sempre visando adequar o planeta para a realização dos espíritos, dar a eles os meios de continuar sua evolução e colaborar na obra divina. Mas, Amanto, esse é outro ponto que a gente sempre interroga. Afinal, como é isso? Os espíritos são perfeitos, e depois, decaem, passam a precisar evoluir de novo. Minha filha, essa pergunta vem sendo feita pelos homens há milhares de anos. A mesma interrogação é feita em outros recantos do universo, mas a resposta é sempre o silêncio e a incógnita. E possivelmente obtenhamos essa resposta somente quando estivermos integrados em Deus. Talvez os espíritos que já atingiram essa meta saibam o porquê de tudo. Mas, isso é impossível, tanto para você como para mim, pois somos apenas retas entre o menos e o mais infinito. Somos espíritos a caminho, voltando ao nosso aprendiz de feiticeiro, no caso o ser humano. Desses últimos 32 mil anos, eles muitas vezes usaram sua mágica para varrer e lavar. Veja o exemplo dos Incas, dos Maias e dos Aztecas. Eram herdeiros de profundos conhecimentos científicos, recebidos de seus ancestrais, aos quais tinham acesso através da herança tecnológica arquivada no recesso dos seus templos e palácios. Entretanto, esse tesouro era usado para o engrandecimento de seus egos hipertrofiados, do seu egoísmo palaciano e de suas conquistas insensatas. Preocupavam-se muito em receber, obter cada vez mais assistência dos mestres, e para isso, não poupavam esforços. Por isso, construíram complicados sistemas de propiciação aos deuses e observavam religiosamente seus calendários iniciáticos. Tudo visava a obtenção de energias do céu, no caso representadas pelo Deus Sol e pela deusa Lua. Pelo que a história da Terra registra, eles rezavam mais do que trabalhavam. Mas você não pode dizer que eles não trabalhavam. Se assim fosse, como é que poderiam ter construído aqueles majestosos monumentos, que até hoje estão de pé? Tais monumentos não foram feitos com trabalho braçal. Isso é um engano que os cientistas cometem, ao interpretá-los em termos da atual capacidade humana e devido ao desconhecimento das técnicas empregadas naquele tempo.
As teorias atuais se ressentem de lógica. A confusão ainda é maior devido à interpretação religiosa que se dá, atualmente, aos fatos, ou melhor, somente religiosa. É preciso unir as duas coisas, os atos psicofísicos e as finalidades do espírito, para se ter uma ideia mais precisa. Já lhe disse que não só os monumentos como, também, as cidades, foram feitos mediante processos fisioquímicos e forças magnéticas. Os construtores eram os nobres, os sacerdotes, e os especialistas nas várias artes e ciências, principalmente os astrônomos. O povo mesmo, as massas daqueles tempos, era apenas espectador. Aliás, isso pode ser facilmente verificado nos episódios registrados, em épocas mais recentes, como, por exemplo, no século XVI da era atual. Toda a classificação sociológica dos povos antigos demonstra sempre essa defasagem entre os círculos dominadores e as massas. Mas isso não é assim também em nossos dias. Sim, mas com distanciamento bem menor e com fenômeno participativo cada vez maior. Mas, entre os incas, por exemplo, a distância era imensurável. As referências a essas civilizações são sempre em termos de monumentos, riquezas em metais preciosos, rituais estranhos e templos. A gente não ouve falar de ruas, casas, comércio e povo. Veja a facilidade como abandonavam suas cidades e se mudavam para outros sítios. Eles não tinham muito a carregar, os dirigentes, porque refaziam suas coisas com relativa facilidade, e os da periferia porque viviam do meio ambiente, sem muitas exigências. Até hoje isso pode ser visto nos países latinos, essa defasagem entre o monumental das cidades e a pobreza dos bairros, subúrbios e zonas rurais. O exemplo mais frisante se encontra na história dos maias, que ocupavam a península de Yucatán. Mas, Amanto, isso faz surgir uma indagação. Porque realmente, eles se mudavam e abandonavam suas cidades? Pelo que ouvi um professor de história dizer, isso constitui um dos maiores mistérios dessas civilizações. Devido à degenerescência da natureza em torno deles, dado o abuso das forças nobres como o magnetismo, a fissão atômica e a fisioquímica em geral. Essas forças provocavam alterações na coesão molecular das coisas vivas e, com isso, seu enfraquecimento. As plantas e os animais morriam com facilidade, enquanto os seres humanos se tornavam apáticos e preguiçosos. Isso explica, em parte, a derrota desses povos diante dos espanhóis, numericamente inferiores, e as humilhações sofridas diante dos invasores. A história dos astecas demonstra isso claramente. Mas, se eles podiam manipular forças atômicas e magnéticas, e tinham tais conhecimentos científicos, como no caso da astronomia, como é que se explicam essas contradições que tanto confundem os pesquisadores atuais? Já lhe falei, Neva, das dificuldades da transformação dos capelinos em terráqueos, da adaptação desses espíritos à missão a que se propuseram. Mesmo depois do desaparecimento dos Equitumãs e das catástrofes que se sucederam na superfície terrestre, eles continuaram indecisos quanto ao rumo certo. Milhares de anos se passaram, cerca de 125 séculos depois da tragédia do Titicaca, até surgirem os conceitos da realidade humana, da necessidade de autonomia, do uso do livre-arbítrio e do caminho criativo. Podemos traçar uma analogia desses tempos com o fenômeno migratório atual. Os imigrantes que chegaram ao Brasil, nos fins do século passado, principalmente no sul do país, levaram 3 gerações para abandonar os hábitos de seus países de origem, e assim mesmo ainda se nota, nos seus descendentes, a nostalgia, o saudosismo. A maior dificuldade era a adaptação ao ciclo vital. Nascer, viver, reproduzir, morrer e nascer de novo. Sua grande preocupação era a de garantir os vínculos com os mestres. Isso durou até a derrocada diante dos europeus.
Aliás, esse traço da psique, de se garantir fora de si mesma, se renova agora, nas preocupações com o extraterreno, na busca de novos mundos, onde possa se perpetuar. Mas, perdoa-me por tantos mas, você não disse que a derrota dos Equitumãs foi devida à perda de sintonia com os mestres, com os planos originais. Como explica você, agora, que seu fracasso seria devido a essa mesma preocupação? Isso se explica, Neva, pela errônea interpretação de Deus. Eles se esqueceram, como o homem sempre se esquece, de que Deus é intrínseco na natureza, no íntimo do ser, e não exterior a ele. A projeção antropomórfica é que o faz assim. Em vez de se voltarem para si mesmos, de usarem sua força criativa e seus instrumentos no fazimento do mundo, na tarefa construtiva, eles se preocuparam mais em manter vivo seu cordão umbilical e em voltar para o útero materno. Aliás, as pirâmides nos dão uma ideia bem aproximada disso. Enquanto eles usavam a energia atômica, até para a iluminação delas, nos arredores, os homens plantavam milho e trigo com paus pontudos, na forma mais primitiva. O mesmo sucede hoje, num paralelo absolutamente nítido. Enquanto os cientistas colocam milhares de custosos satélites em órbita e fabricam onerosas bombas atômicas, populações inteiras morrem de fome, e a superfície do planeta se esvai, no enfraquecimento progressivo da natureza. Esse é o aspecto fundamental de todos os problemas que afligem o homem. É na luta básica dos campos de força que está situada a defasagem. O planeta foi planejado para determinada tônica de coesão molecular, uma dinâmica que se ajusta automaticamente a cada estágio posicional em relação ao sistema. A utilização de energias nobres deveria ser feita com critério espiritual, isto é, apenas nas tarefas criativas de impulso e em harmonia com o sistema. Nesse caso, Deus seria considerado como criador. Mas, se essas forças são usadas indiscriminadamente, sem o planejamento cuidadoso, elas se transformam em destruição, e nesse caso, Deus se confunde com vingança. O mundo, que depois se chamou América, se enfraqueceu no contraste energético. Isso se verifica na atual desarmonia da superfície, na sucessão de florestas e desertos, e nas contradições da dinâmica humana. Por isso, as civilizações pré-colombianas eram civilizações de pedra. As florestas que, atualmente, cobrem suas ruínas, resultam de um custoso trabalho da natureza na retomada da tônica adequada. Houve um momento em que a humanidade pareceu compreender isso, no século XIX. Observe a história atual e você verificará os movimentos sérios que nasceram naquele século. Mas a euforia resultante está levando novamente ao fracasso. Se não houvesse o desencadeamento mal feito das energias atômicas, não haveria o triste 1984, que já começa a se manifestar. Os atuais aprendizes de feiticeiro se comprazem em varrer territórios com a bomba atômica, esquecendo-se de que são incapazes de parar as vassouras e os baldes de água. Isso explica, Neva, a ausência de provas das civilizações mais antigas. Seus restos foram devorados nas transformações ciclópicas sofridas pela natureza. Depois, na medida em que a tônica própria foi sendo readquirida, o planeta foi conseguindo conservar suas amostras civilizatórias, que permitem as atuais cronologias da história. De 5.000 anos antes de Cristo para trás, apenas existe o nada, ou quase nada. Neiva se quedou pensativa. No plano etérico em que se encontrava, na sintonia cada vez mais perfeita com sua existência transcendental, ela compreendia as lições profundas que estava recebendo. Mas, o ser humano que havia nela se manifestava, na preocupação de armazenar informações. Procurando manter os pés na terra, ela se defendia com perguntas que Amanto, pacientemente, respondia. Amanto,
Pergunto ela, e as pirâmides? Explique melhor sobre elas. Sim, explico. O grande jaguar, o Tumushi, era um cientista, conhecedor profundo da fisioquímica, e, com sua chalana, ele viajou para o Egito e outros pontos do planeta. Ele trabalhava com maestria o cobre e seus compostos, e com isso, ensinou a fundir grandes tubos e utensílios de metal, que eram usados em vários pontos da Terra. Isso permitiu o florescimento de núcleos tecnologicamente avançados, sendo um deles localizado na região, coberta atualmente de gelo, que correspondem ao Polo Norte e à Sibéria. O degelo dessa região, agora começando, vai revelar tudo isso. Mas, foi no Egito que teve início a conscientização da realidade humana. Observe a história dos egípcios, e verá as transformações básicas que ali tiveram lugar. E essas máquinas, esses tubos, ainda existem. Sim, são coisas recentes, de 5 ou 6 mil anos passados. Sob a areia dos desertos e no fundo lamacento do Nilo, encontram-se objetos que irão espantar os cientistas de hoje, quando forem encontrados. Mais uma pergunta. Essa história da Arca de Noé tem algum fundamento? Há muitos fatos que se transformam em lendas. Na verdade, sempre existiram Noés que precederam as catástrofes. Essa lenda se prende à seleção do mundo animal, feita sob a orientação dos mestres. Sempre foram feitas experiências nesse sentido, e a habilidade do homem em relação aos animais existe até hoje. Veja a miscigenação dos rebanhos atuais e todas as experiências com animais, e você poderá fazer uma comparação com o que acontecia. Outra pergunta, sobre essa questão de contatos com os capelinos. Quais os problemas que havia? Os mesmos que existem hoje. Nós habitamos um planeta de constituição diferente, embora física, material. Para que possamos nos aproximar em nosso estado natural, somos obrigados a alterar o campo vibratório dos lugares onde chegamos. Isso provoca uma série de alterações na natureza. Assim mesmo, não podemos sair do interior de nossas naves, pois seríamos esmagados pela densidade do plano da Terra. Naqueles tempos, ainda conseguíamos estabelecer bases na superfície, onde podíamos sair das naves com relativa segurança. Mas isso era uma anormalidade que exigia enorme dispêndio de preciosas energias, e só era feito em função dos planos da época. Mas não era qualquer ser humano que podia chegar até nós. Apenas os missionários, que tinham o conhecimento das técnicas empregadas e organização física adequada, o faziam. E essas bases, como eram elas? Campos magnéticos preparados no subsolo e delimitados na superfície. Ainda hoje, se os cientistas usarem instrumentos adequados, eles irão detectar a diferença desses solos em relação às regiões circunvizinhas. Em sua maioria, esses pontos eram demarcados, e a aproximação totalmente vedada aos seres humanos comuns. Tais lugares ainda são considerados sítios sagrados ou malditos, conforme o folclore local, pois são, realmente, inadequados ao equilíbrio psicofísico dos seres humanos. Esse mesmo fenômeno ocorre em todos os lugares onde foram utilizadas energias magnéticas ou atômicas. Os discípulos do jaguar usavam uma espécie de pincel atômico que lhes permitia esculpir, com perfeição, os mais duros metais ou pedras. Os ambientes onde trabalhavam, bem como os objetos, ficavam emanados com essas energias, e se transformavam em tabus. Com o passar do tempo, essa emanação vai desaparecendo, mas ainda existe muito perigo nesse sentido. O desequilíbrio que isso provoca é facilmente confundido com problemas mediúnicos, daí surgirem as lendas e superstições. Naqueles tempos, isso mantinha os curiosos afastados, mas isso gerou um mistério religioso.
tais mistérios sempre foram habilmente utilizados pelos sacerdotes de todos os tempos, e incorporados aos rituais. No Templo de Salomão havia uma câmara onde somente o supremo sacerdote entrava, uma vez por ano. E havia algum perigo para outra pessoa que penetrasse nessa câmara? Havia, sim, Neva, porque ali estava localizado um núcleo de captação de energias que somente aquele sacerdote sabia como manipular. O fenômeno acontece, hoje, no Templo do Amanhecer. O cristal que existe na cruz, atrás da pira, emite um tipo de energia recebida do plano astral. É por isso que o ritual exige a abertura dos braços quando se cruza a linha mediana do templo. Mas a energia que é emitida no templo não oferece perigo algum para as pessoas de fora do ritual, pois não estão sintonizadas com a onda vibratória emitida. Já os médiuns em trabalho recebem uma pequena carga todas as vezes que atravessam a linha de emissão. Quer dizer que os médiuns que atravessam a linha sem fazer o gesto apropriado recebem carga. Receberiam, se não fosse a proteção das entidades que os assistem. Você sabe muito bem, filha, o trabalho que nos dá a proteção dos médiuns incautos. É preciso não esquecer que, embora semelhantes, os fenômenos são diferentes. No caso das civilizações antigas, eram energias fisioquímicas, mas, no presente caso, se tratam de energias ectoplasmáticas, fluídicas. Amanto, ainda lembrando Noé, o mundo não foi inundado naquele tempo. Não, se você se refere ao dilúvio como diz a lenda. Na verdade, as catástrofes sísmicas e os degelos já fizeram imensas inundações e afundamentos de terras. Muitas regiões da Terra foram submergidas e outras emergiram. Mas, esses foram fenômenos localizados, e não gerais. A ideia do geral se deve ao fato do conceito de mundo como sendo apenas a região onde o fato foi registrado. E agora, o mundo vai ser inundado. Apenas parcialmente, como já ocorreu no passado. Desta vez serão submergidos 21 países, que desaparecerão totalmente. Amanto, o que podemos fazer, ou então, deixar de fazer para evitar tantas perdas? O que o homem pôde fazer, é se compenetrar de si mesmo, da sua situação de espírito em caminho, e acomodar sua mente às coisas do transcendente. As catástrofes e os acontecimentos planetários pouca diferença fazem ao indivíduo. Para aqueles que já vão desencarnando nos desastres e nas doenças incuráveis, o fim já chegou, embora muitos continuem, talvez até os reajustes finais. Mais uma pergunta, que me escapou quando você falava dos contatos dos capelinos com a Terra. Esses contatos traziam algum mal à Terra? Sim, Neva, embora esses males fossem bem menores do que aqueles causados pelos próprios terráqueos. Quando os Tumushi perceberam que os repetidos encontros conosco produziam danos à Terra, eles se entristeceram demais. Depois disso, eles rarearam muito, pois nos cercamos de imensos cuidados. A melhor forma de nos comunicar é através do plano etérico, como estamos fazendo neste momento com você. O problema que se apresenta, porém, é a falta de terráqueos equilibrados para um trabalho dessa natureza, como é o seu caso, Neva. A prova dessa dificuldade são os incríveis relatos de pessoas que dizem ter viajado em nossas chalanas, pois isso é tecnicamente impossível em corpo físico. O mesmo acontece conosco em relação à Terra, embora muitos tenham afirmado terem visto e conversado conosco, fisicamente. Entretanto, existe em andamento toda uma série de acontecimentos, técnicos e naturais, que irão permitir esse contato. Quando o grande seta branca lhes diz que o céu irá se encontrar com a Terra, ele se refere a esses acontecimentos. Mas tenha certeza, Neva, que quando isso vier, as coisas serão bem diferentes no seu planeta.
Bem, Amanto, acho que, por hoje, me dou por satisfeita. Deixe-me voltar ao meu corpo. Sim, Neva, creio que hoje a dosagem foi grande. Aliás, nos preocupa muito nos servirmos tanto do seu trabalho. Mas você é o repositório desses antepassados e a intelectual de nossos dias. Eu, intelectual. Retrucou Neva, dando uma risada. Então, ouvi o eco da risada que dera, como se estivesse reproduzida por um aparelho eletrônico, e disse: que foi, Amanto? É minha esta risada? Sim, Neva, respondeu ele, rindo. Isto foi um pequenino carinho eletrônico, pois você é tão querida para nós, como sabemos que o somos para você. Que você seja bem-aventurada até o término da sua missão. Bem-aventurados sejam todos os que, esquecendo-se de si mesmo, cuidam do seu próximo. Por hoje, chega, Neva. Noutra oportunidade, voltaremos aos Tumuxi e seus descendentes, e às proximidades do Titicaca. Ao Titicaca de novo? Não. Desta vez iremos adiante, subindo as cordilheiras dos Andes. A serpente morde o rabo. Neiva ouvia Amanto dissertando. Um a um, os ciclos civilizatórios foram se exaurindo, e inúmeras vezes a serpente mordeu o rabo, fechando o circuito. Cada ciclo, entretanto, representava 2 milênios de vida, 20 séculos de penosas experiências, de erros e acertos. Não houvesse a providencial interferência de fatores externos, independentes da vontade humana, os terráqueos perderiam o sentido do transcendental, o céu ficaria separado da terra. Mas o planejamento sideral continuou, sempre na sua trajetória inconcebível, o sistema solar se movendo na galáxia, e esta se incluindo no movimento do universo. Presa ao sistema, a Terra evolveu, sempre reajustando sua posição, evoluindo com o conjunto, e os homens, por sua vez, se evoluindo na Terra. Para que houvesse consciência de conjunto e sintonia com os planos siderais, a permanência do homem na Terra foi diminuindo de prazo. Da imortalidade dos Equitumãs, seus sucessores passaram a ter vidas mais curtas e desencarnes mais numerosos. Com isso, foi nascendo o temor da morte e a preocupação em se perpetuar na Terra. Esse fato fundamental é que explica as contradições daquelas civilizações, e explica melhor ainda as contradições da atual civilização do século XX. Os espíritos transcendentais que aqui aportavam, vinham cheios de Deus e de eternidade. Suas constituições eram de pura luz, e como tal, pouco se diferenciavam da luz divina. Sua individualidade era conhecida, apenas, de Deus e dos grandes mestres. Dessa situação seráfica, eles passaram a habitar corpos densos, e para operar esses corpos, tinham que lançar mão do recurso da criação dos corpos intermediários, dando existência às almas. A experiência era terrível e sedutora, ao mesmo tempo. Até então, viviam sem cuidados pessoais, com poucas responsabilidades. Mas, a partir do momento em que chegaram à Terra, começou sua odisseia individual. Para que não desanimassem da tarefa, foi-lhes concedida a imortalidade relativa. Os Equitumãs não eram sujeitos às doenças e ao desgaste energético, e não tinham a princípio o fantasma do desencarne, da morte. Por outro lado, a presença dos mestres, com suas naves e seus equipamentos, representava a segurança do planeta de origem, a presença de Capela. A tônica de suas vidas era a do espírito. Seus corpos, exigindo poucos cuidados, desenvolviam a psique adequada, suas almas eram simples e básicas. E assim, deram início à tarefa. O meio físico, a Terra, já estava sedimentado e sujeito apenas a pequenas variações.
Os colonizadores extraplanetários receberam um mundo estratificado e com bilhões de anos de vida. Da nebulosa inicial, restava apenas a pirosfera. Do fogo interior saíam os fatores magnéticos que mantinham o equilíbrio em relação ao calor solar. Rochas, corpos simples diferenciados, variações topográficas, distribuição de águas e sistemas atmosféricos, tudo se enquadrava no cenário testado e balanceado. O que restava fazer podia ser feito, agora, pelo homem. A tarefa principal já estava concluída. O restante era a oportunidade de fazimento, de criação, que Deus dava de presente àqueles espíritos, um terreno para que fizessem o seu jardim, a sua horta, o seu mundo. Seus instrumentos eram quase perfeitos. Cuidadosamente sedimentada no seu mundo atávico, na sua memória espiritual, eles tinham toda a história da Terra, todos os planos, todos os sofrimentos, todos os fracassos e todos os sucessos. Tinham ainda, nesse repositório inconsciente, o sentido de uma tarefa finita, e sabiam que, como a seus antecessores, a eles apenas cabia a continuação do trabalho, retomado onde os outros haviam deixado. A razão de sua vinda era fazer sua parte e voltar para o planeta-mãe. No princípio, eles estavam perfeitamente conscientes disso. E, assim, se lançaram ao trabalho. Sua matéria-prima era constituída de rochas e metais elaborados em bilhões de anos. Seu trabalho era essencialmente físico, e os estímulos vinham diretamente de seus espíritos. As relações entre eles obedeciam às normas espirituais e não havia necessidade de complicadas elaborações psíquicas. Por isso, suas almas eram singelas, e sua linguagem direta. Um simples olhar ou gesto bastava para que se entendessem. Assim, era no princípio. Por isso, dispunham de condições para manipular forças extraterrenas. Usavam a desintegração molecular e atômica, por meio de instrumentos, e as forças magnéticas de polarização interplanetária. O Sol, a Lua e os corpos do Sistema Solar eram fontes de energia a serem utilizadas, e eles sabiam como fazer isso. Com tais conhecimentos, eles aplanavam montanhas e furavam a Terra, com base nas plantas gerais para o planeta. Esse trabalho se realizava em 7 lugares diferentes da Terra. Em cada um desses pontos havia um grupo diferente, com corpos adequados às condições locais. Os elos de ligação entre eles eram vários. Seus espíritos se comunicavam com facilidade, e seus chefes se deslocavam nos seus veículos polarizados, transportando instrumentos, máquinas e operadores. A tarefa era a mesma para todos, mas as condições inteiramente diferentes. Aos poucos, eles foram padronizando a exploração das energias vitais, visando o abastecimento energético do globo. As poderosas usinas solares eram contrabalançadas pelas usinas lunares, numa complicada rede que visava a cobertura da Terra inteira. Em cada região, o plano obedecia a normas próprias, e seus instrumentos registravam, por antecipação, as acomodações da Terra. Eles tinham, portanto, todas as condições para conduzir a evolução física da Terra e sua adequação aos ciclos que se seguiriam. Por isso, eram senhores da natureza e controlavam as vidas mineral, vegetal e animal. Entretanto, eles não eram os únicos, pois chegaram a uma terra já habitada pelos remanescentes das civilizações anteriores. A relação com esses habitantes os obrigou ao desenvolvimento dos sentidos psíquicos, da linguagem articulada e das emoções psicológicas. Aos poucos, suas almas foram aumentando os estímulos e as suas consciências, cujo campo foi sendo invadido pelas emoções psicológicas. Na proporção em que a tônica anímica foi crescendo, a espiritual foi diminuindo e, aos poucos, eles foram deixando de ser puros espíritos que tinham um corpo físico, para se tornarem mais corpos físicos que tinham uma alma.
Essa involução se foi agravando na proporção em que geravam filhos, cujos corpos não tinham as mesmas qualidades de sobrevivência de seus genitores. A necessidade de se resguardarem dos percalços da vida física aumentou sua vida psicológica. A degenerescência dos corpos obrigou ao desenvolvimento de sentidos psíquicos cada vez mais apurados. Ao aproximarem sua tônica magnética da dos habitantes das regiões onde operavam, começou sua miscigenação, e com ela, o enriquecimento da sua psique. Eles passaram a ser tão ocupados nas suas tarefas, cada vez mais complicadas, que já não tinham tempo de sintonizar seus espíritos com os mestres responsáveis. A insistência dos mestres na manutenção dos planos originais foi entrando em conflito com a autonomia, cada vez mais ampla, daqueles espíritos que se transformavam, progressivamente, em seres humanos. No fim do primeiro milênio, os mestres já começaram a perceber que haviam cometido erros de cálculos. Erros de cálculo. Neva, sentada em sua mesa, inteiramente mediunizada e registrando a narrativa de Amanto, espantou-se tanto com essa afirmação que saiu do seu torpor, ser cataléptico. Sim, Neva, e por que não? Afinal, nós não somos Deus, somos apenas seres individualizados, diferenciados, portanto, de Deus. Não esqueça, também, filha, que somos habitantes de um mundo maior, mas um mundo que se chama Capela. O fato de Capela presidir a Terra como sua filha, não quer dizer que seja perfeito ou que seus habitantes sejam perfeitos. Sem dúvida, existe ali maior perfeição do que na Terra. Mas isso, apenas, num sentido de proporção. Afinal, tudo é muito pequeno em relação à grandiosidade do universo e de Deus. O erro é, pois, a característica fundamental dos espíritos. Só não há erro quando o espírito se integra no todo divino. É verdade que tudo é proporcional e na dependência da perspectiva. Nós recebemos os planos prontos para a evolução da Terra e os executamos. Durante milênios, fomos arregimentando espíritos e preparando-os para a tarefa. Chegado o momento, os conduzimos para os locais de trabalho e lhes demos todas as condições. Mas, se os planos eram perfeitos, o mesmo não aconteceu com sua execução. Um exemplo típico disso foi o excesso de autonomia que demos aos trabalhadores, devido à nossa limitação no plano físico. Éramos obrigados a nos manter em etérico, para não sermos influenciados pelas condições do plano físico. Com isso, nos comunicávamos diretamente com os espíritos, e eles sempre concordavam com as instruções. Mas, na hora da execução, eles encontravam dificuldades em suas próprias psiques, e quando a tarefa era feita, já não correspondia ao que fora combinado. Isso produzia emoções conflituosas e dilemas para o livre-arbítrio. Diante das dificuldades na execução dos planos, começaram a se perguntar se o que lhes sugeríamos seria o certo, e na ausência de uma resposta positiva, eles ou desistiam ou prosseguiam, na incerteza. Dúvida é sinônimo de fraqueza, e para não se sentirem fracos, eles começaram a erigir tabus e pontos de referência psicológica. Esses tabus foram se transformando em mitos, e dos mitos nasceram as religiões. Nossos contatos foram, então, rareando, e os esforços foram sendo redobrados, para guiá-los na direção certa. Mas a volúpia da autonomia aumentou, a tal ponto, que os planos foram se distanciando, cada vez mais dos originais. Isso nos obrigou a recorrer aos grandes orixás, mestres que ocupavam posições mais evoluídas que as nossas, e que tinham poderes mais amplos. No fim do segundo milênio da existência dos Equitumãs, e outros 6 grupos, a intervenção começou a ser feita, produzindo as grandes catástrofes físicas na Terra. Os Equitumãs foram virtualmente sepultados nos Andes, e os outros grupos nos seus pontos de irradiação. Houve
Então, um período de estagnação, de refazimento da natureza, e a tarefa foi reiniciada pelos espíritos que se salvaram. No caso das Américas, o grande orixá responsável foi Seta Branca. Neiva se maravilhava com as explicações de Amanto, que continuou. A situação da Terra, entretanto, se tornara mais complexa. Os espíritos que desencarnavam estavam tão imbuídos, nas suas almas, e em seus corpos, que não conseguiam condições de retorno à capela. Como só poderiam reencarnar pelos processos do planeta-mãe, permaneciam em etérico e exerciam sua influência nesse mundo ilusório. Nele foram nascendo poderosas organizações de seres etéricos, em cujas consciências mal penetrava a voz do espírito. Assim nasceu outro mundo, o mundo das almas, o mundo dos que vocês, atualmente, chamam de espíritos sofredores. Os espíritos sensatos, que tinham condições de retornar à capela, eram recolhidos e recebiam novas instruções dos mestres. Em seguida, encarnavam, já preparados para os novos planos que se delineavam para o planeta. Foi assim que surgiram os Tumuxi, os Jaguares e os Muçulmã. Esses eram antigos Equitumãs, que tinham liderança e vinham em condições superiores aos habitantes. Para facilitar a tarefa, eles recebiam corpos preparados para certa longevidade e ações, vedadas aos outros. Assim, foram decorrendo milênios sem conta. As populações iam aumentando, e os conflitos se sucedendo, com maior ou menor resultado, conforme as épocas e os lugares. Mas, o tempo ia destruindo seus rastros. O planeta, que estava destinado a conter a marca transcendental do espírito, ia ficando à mercê da alma. Alma, psique, significa conflito, relacionamento pela diferença, fatores positivos e negativos, em ação. O espírito tem a criação intrínseca no ser, âmago, pois traz a marca de Deus, está mais próximo da eternidade. A alma traz a marca do criado, do transitório, da elaboração transformista e suas marcas tendem a se apagar. É por isso, Neiva, que não temos quase provas palpáveis dessas civilizações. Se houvesse predominado a tônica espiritual, o tempo dos homens não seria contado em termos de anos, mas, sim, em milênios. Você pode comparar bem isso na sua época. Veja o cristianismo, como é atual, 2000 anos depois de Jesus, e observe o pensamento humano nas suas várias nuances. Enquanto o primeiro se manifesta sensível, independente das elaborações psicológicas, as criações humanas são imperfeitas e dependentes de uma porção de fatores para poder exercer sua influência. É por isso que a história humana só é registrada oficialmente de uns 5 ou 6 mil anos para frente. Esse registro depende de fatores físicos e psicológicos. Os monumentos das civilizações mais antigas já viraram pó. As coisas que foram preservadas são poucas e, talvez, o tenham sido apenas para a revelação final, para que os atuais espíritos tenham ideia da sua antiguidade. Mas, Amanto, o que você quer dizer com isso, com essa antiguidade? Quero dizer, Neiva, que esses espíritos somos nós, são vocês e são os que já habitam outras paragens. Sim, Neiva, essa é a razão do presente relato, dessas revelações. Tudo que falei até agora se refere a nós mesmos e a vocês. Queremos que você encerre este livro e comece outro, que irá se chamar De Esparta a Brasília. Nele registraremos a trajetória de alguns espíritos escolhidos, desde esses tempos até os tempos atuais. Talvez, em alguns casos, nos reportemos, até mesmo, às situações desses espíritos anteriores a Esparta. A organização crística. Amanto prosseguiu. O povoamento da Terra continuou por muitos milênios, em meio à luta pela hegemonia.
Às vezes, predominava o plano puramente físico, principalmente nos períodos de cataclismos e refazimento da superfície. Outras vezes, predominava o plano psíquico, nas lutas travadas entre civilizações que se adiantavam e outras, menos evoluídas. O espírito só conseguia predominar nos pontos estratégicos e no relativo anonimato. Esse fato é que deu nascimento aos repositórios da herança espiritual, às cavernas, aos subsolos das pirâmides, aos templos proibidos e aos agentes secretos do mundo espiritual. Essa é a origem das doutrinas herméticas, das iniciações, do ocultismo e do esoterismo. Cada grupo evoluiu de acordo com sua situação geográfica e a tônica especial de sua missão. Isso explica, também, a diferença entre as iniciações e as religiões. As religiões nasceram do psiquismo, dos anseios da alma e da necessidade de apaziguar a angústia. Por isso, não existe religião divina, mas, apenas, humana, antropomórfica. As coisas foram evoluindo, num crescendo cada vez mais amplo e mais complexo. As relações com os mestres foram se reduzindo contatos esporádicos dos iniciados, dos sacerdotes, com eventuais caminheiros dos planos superiores. Espíritos de grandes orixás encarnavam em penosas missões e eram derrotados pela alma barbarizada. Felizmente, o perigo da manipulação de forças extraterrestres foi sendo afastado pela própria grosseria humana, pela impossibilidade dele se haver com forças mais sutis do que as físicas. Os mestres materializados já tinham se convencido da inutilidade dos seus esforços, pois a energia que conseguiam manipular se transformava em arma mortal contra a natureza. Até os contatos passaram a ser perigosos, e eles tinham que isolar vastas áreas territoriais para poderem receber minguadas instruções dos mestres eterizados. Foi isso, aliás, que deu origem aos jinas, os lugares sagrados, protegidos pelas falanges dos elementais. Mas, Amanto, interrompeu Neva, porque essa proteção tinha que ser feita pelos espíritos elementais. Ela não poderia ser feita pelos mecanismos terrestres. Sim, Neva, eles sabiam se proteger dos encarnados, e raramente, um ser humano chegava até os lugares proibidos. O programa, porém, era de se protegerem dos espíritos do plano etérico. Aliás, essa era a maior dificuldade que havia para a execução dos planos de Capela, na Terra. Entre a Terra e o mundo sutil de Capela, formara-se um verdadeiro mundo denso, uma barreira quase intransponível de ectoplasma, vigiada por falanges organizadas. Seu propósito era o de tomar, de Capela, o comando da Terra. A resultante foi a saturação da Terra com espíritos que desencarnavam e não podiam subir ao planeta-mãe. Aprisionados entre duas dimensões, esses espíritos se apegavam aos corpos físicos, o que resultava no processo obsessivo em massa. É por isso, Neva, que os últimos 5.000 anos antes de Cristo foram tempos de terríveis movimentos humanos, de guerras e destruições. A barbaridade, a impiedade, a sensualidade da carne resultavam na desagregação, cada vez mais intensa da mente humana, sujeita às suas almas deformadas, com poucas possibilidades de ouvir as vozes de seus próprios espíritos. Daí serem criadas as mitologias, complicadas construções intelectuais e fatos não compreendidos à luz do espírito. Egito, Babilônia, Grécia, Cartago, Roma, e todos os povos que constituem a base da história conhecida, nos dão ideia nítida desse fato. E em meio a esses movimentos de massas destruidoras, surgiam, vez por outra, as vozes clamando nos desertos, o grito angustiado do espírito a exigir justiça. E nos 7 oásis da terra, nos 7 pontos onde haviam desembarcado os privilegiados Equitumãs, as coisas secretas eram cada vez mais enterradas, tornando-se cada vez mais inacessíveis.
Os missionários ocultos clamavam a presença de Deus, mas os esforços dos capelinos resultavam inúteis. E então, Neva, o grande orixá, o mestre dos mestres, decidiu vir pessoalmente. Nasceu Jesus, e com ele, teve início a mais perfeita organização que o planeta conheceu. Naves gigantescas, com pilotos experientes dos planos etéricos, vararam a densa matéria e foram abrindo caminhos para o céu. Plataformas espaciais foram estabelecidas, a fim de receber os espíritos que começavam a se libertar do jugo físico e da prisão etérica. No plano físico, os missionários encarnados se organizavam em sistemas mediúnicos e os primeiros médiuns começaram a exercer sua piedosa missão de dar oportunidade aos espíritos acrisolados. A esse fato se deve a confusão inicial do cristianismo e o nascimento de tantas seitas. Para que houvesse ectoplasma adequado às desobsessões maciças, não poderiam existir os grupos harmônicos e espiritualizados. Por outro lado, a tônica predominante ainda era da psique obsidiada pelas especulações filosóficas e intelectuais. O orgulho humano personificava-se nas figuras de César, do Império Romano, dos bárbaros e dos conquistadores de povos e nações. E assim, lentamente, no processo seguro e inexorável, o espírito foi retomando sua posição no planeta, na luta sem tréguas e contínua. Mas, Amanto, Atali ou Neva, se o cristianismo veio resolver o problema, como se explica a situação atual, com toda essa barbaridade, guerras e injustiças sociais? Apenas, por não ter se completado ainda, o processo. Daqui para diante, é que veremos o trunfo do Espírito, a realização final do ciclo redentor. Afinal, Neva, o que são 2000 anos diante dos milênios anteriores? Não se esqueça, filha, de que não se tratava apenas de equilibrar a população encarnada do mundo, que por sinal, era muito pequena quando o processo teve início. Tratava-se, realmente, de proporcionar a libertação de milhões de espíritos dos planos próximos da superfície, e isso vem se efetuando sem interrupção. Cada vez mais o sistema se aperfeiçoa em todos os planos. As casas transitórias funcionam com eficiência, e as falanges das sombras vão sendo reformadas pela luz do amor, da tolerância e da humildade. A densidade do etérico terrestre vai diminuindo, enxertada pela luz física do mundo mediúnico, de um lado, e pela presença das falanges de capela, do outro. Espíritos tenebrosos, acrisolado, há milênios, nas sombras, vão sendo desalojados e lançados na terra física. É por isso, Neva, que o mundo se apresenta tão cheio de contradições, de indivíduos enlouquecidos e de obsessores tão terríveis. Assim o exige o reajuste final, os últimos estágios de um drama que começou há milênios. Mas você pode perceber que, em meio a provas tão terríveis e tragédias imensuráveis, o processo redentor funciona sem parar. Enquanto o mundo se degladia e se destrói, espíritos evoluídos e altamente cristianizados trabalham sem cessar, consolando, redimindo e abrindo novas perspectivas aos espíritos sofridos. Essa é a beleza e a grandiosidade dos tempos atuais. Dos 7 pontos de irradiação partem as luzes que iluminam as consciências e preparam os espíritos para a caminhada de retorno. Em meio ao sofrimento, a sensibilidade aumenta, dia a dia, enquanto a proximidade do fim aguça a ansiedade do encontro com a realidade. Aos poucos, as máscaras vão caindo, e com elas, caem as falsas concepções. Mas, tudo tem uma relação direta, cada vida se alimenta das raízes do seu passado e floresce de acordo. Vamos, Neva, vamos escrever, de Esparta a Brasília, e traçar os perfis dos velhos Equitumãs nas suas vidas atuais, principalmente daqueles que habitam um dos 7 pontos de irradiação, que se chama Brasília. Salve Deus!